Bom dia, boa segunda-feira, glória a Deus. Aqui estamos caminhando no nosso direcionamento diário e lembre-se, hoje não é o dia da preguiça. Lembre-se disso. Jesus trabalha, Jesus está trabalhando. O Pai está trabalhando. Ele diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A verdade é que hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, segundo o Salmo 118. Esse é o dia que o Senhor fez, e o Senhor jamais faria um dia dedicado à preguiça. Na verdade, comer o pão do trabalho da segunda-feira não é o comer um pão amaldiçoado, um pão da preguiça, porque hoje não é o dia da preguiça. Na verdade, nós estamos iniciando uma semana quando se trata do que chamam de dias úteis. E nesse tempo, nós estamos vindo de um dia onde nós dedicamos a cultuar o Senhor juntos, a estarmos no templo. Algumas igrejas, ou muitas igrejas, têm as suas escolas bíblicas dominicais aos domingos pela manhã. Outras têm apenas um culto, não é? No dia de domingo. Na verdade, o domingo é um dia onde nós celebramos a ressurreição, celebramos a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Então, na realidade, um dia maravilhoso, e hoje estamos aqui. Mais uma vez, o nosso direcionamento diário. E que bom que alguns têm a condição de poder participar conosco desses encontros através do Instagram, para nós juntos ouvirmos uma palavra de direcionamento, uma palavra de ânimo, e também podemos orar a Deus, não é? Na beleza da sua santidade. Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus por mais um dia que nós recebemos, não é? Eu quero dizer para você uma coisa que disse ontem no nosso encontro. Você tem algo novo para contar. Quantos de nós, mesmo aqueles que são crentes em Jesus Cristo, quando arguidos acerca de algo novo que tenham para relatar, dizem: não há nada de novo. Há muitos anos que eu estou vivendo uma mesmice, uma mesma coisa, nada novo, nada mudou. A verdade é que nós temos sim algo novo para contar hoje. Em Lamentações, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Então, se não temos nenhuma outra coisa nova para contar, temos uma coisa grandiosa, uma novidade grandiosa para contar. A misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que são pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. E isso é verdade, e por isso estamos aqui nessa segunda-feira. Eu quero voltar ao texto de Mateus capítulo 16, versículo 24, hoje, mas eu só quero, na verdade, é como um encerramento desse versículo que diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, ou tome a sua cruz e siga-me. Então hoje eu gostaria de pensar sobre o siga-me.
Se nós queremos um grande direcionamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, precisamos olhar para esse convite, sabe, incomparável. Um convite de um valor inestimável. Um convite tremendo. É Jesus nos convidando a segui-lo. E não há melhor direção, não há melhor direcionamento do que o direcionamento de Jesus, e é por isso que estamos aqui todos os dias. Seguir a Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vem ao Pai. É interessante que ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, na realidade, ele também diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. A verdade é que, quando se trata de direcionamento, é importante que Jesus não apenas aponta o caminho. É interessante que Jesus não apenas mostra por onde se deve ir. Na verdade, ele é o caminho por onde devemos ir. E isso é grandioso. Porém, eu gostaria de levantar aqui alguns questionamentos nessa manhã de direcionamento diário. A primeira coisa é quando nós afirmamos que seguimos a Jesus. Por exemplo, você segue a Jesus? O que significa para você seguir a Jesus? O que nos faz afirmar que estamos seguindo a Jesus? O que significa seguir a Jesus? Porque parece que essa ideia de seguir a Jesus se tornou até um jargão, se tornou até uma coisa meio que comum. Então, às vezes, nós poderíamos perguntar: eu realmente sigo? Quando nós nos confrontamos com as nossas convicções ou dúvidas, o que responderíamos? O que seria realmente seguir a Jesus? Seria levantar as mãos diante de um apelo ao ouvir um sermão de alguns minutos, levantar a mão e a partir dali começar a frequentar os cultos em uma determinada igreja, de uma determinada religião? Seria isso seguir a Jesus? Seguir a Jesus não vai além disso. Então nós poderíamos pensar em algumas coisas acerca de seguir a Jesus. Por exemplo, primeiro é se eu tenho realmente a convicção de que sigo a Jesus. Primeira coisa é essa. Eu sigo. A primeira coisa é se eu realmente sigo a Jesus. Mas depois eu poderia questionar o seguinte com você: você seguiria alguém que você não conhece? Pare e pensa nisso. Então, nós responderíamos o seguinte: para eu seguir alguém, eu deveria conhecê-lo? Será que simplesmente alguém chegaria no meu portão, tocaria a campainha e me dissesse: siga-me, e simplesmente eu seguisse? Será que você seguiria alguém que você não conhece? Eu acredito que não. Outra coisa, você seguiria alguém que não pode te oferecer uma vida boa aqui na terra?
Por exemplo, alguém falou assim, Jesus, eu vou te seguir. Ele falou assim, olha, eu quero que você entenda uma coisa. Está falando de vida terrena. Ele falou assim, eu quero dizer para você que as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Será que seguiríamos alguém assim? Alguém diz que quando nós resolvemos nos associarmos a alguém que é um pedinte, nós estaríamos decidindo a pedir esmolas para dois? Será que alguém que diria, olha, eu quero dizer para você que eu não tenho nenhum travesseiro para reclinar minha cabeça, eu não tenho uma casa para morar, você me seguiria? Então seguiríamos a Jesus? São questões que talvez a gente não faça geralmente. Por exemplo, você seguiria alguém que come com pecadores? Alguém que se senta para conversar com prostitutas? Alguém que anda no meio do povão de pés empoeirados? Alguém que se veste de forma muito comum a todos? Por que eu estou falando isso? Porque se ele fosse uma pessoa que, por exemplo, tivesse uma indumentária diferente dos outros, Judas não precisaria ter um sinal de um beijo para identificá-lo entre os outros. Eu sempre gosto de pensar que ou ele se vestiria de forma muito comum, ou os seus discípulos andavam muito parecidos com ele. Mas eu creio que ele andava de forma muito comum. Ele não perguntava para ninguém se era rico, se era pobre, se sabia ler ou escrever, se tinha algum doutorado. Não. Ele simplesmente atendia a todos. Será que eu seguiria alguém assim? Então a pergunta é: você segue Jesus? Eu sigo Jesus? E se a resposta nossa, se a nossa resposta é sim, poderíamos ainda questionar o seguinte: por quê? Por que mesmo eu sigo Jesus? Sabe qual que é o meu temor ao pregar o evangelho de salvação muitas vezes? É que pessoas possam estar seguindo Jesus só por medo do inferno. Acredito que existem sermões, existem pregações, existem doutrinas que levam a pessoa a seguir a Jesus por coação, por medo de ir para o inferno. Só vou seguir a ele para me livrar do inferno. Então isso seria uma motivação muito pequena, muito errada para alguém que diz seguir a Jesus. Então por que mesmo? Qual é o motivo pelo qual eu sigo a Jesus? Pense nisso. Porque Jesus, ele, como disse, ele não apenas nos mostra um caminho. Outra coisa, ele não é um caminho. Porque nos dias de hoje, principalmente, em todos os tempos, existiram muitas oportunidades ou muitos caminhos, ou eu diria, muitas opções para seguirmos. Existem muitas opções de alguém ou de pessoas ou de coisas que nós podemos seguir.
Existe hoje o caminho da prosperidade, o caminho da cura, o caminho da alegria, do bem-estar, né? O caminho da autoajuda, né? Um caminho de uma paz. Ontem estavam falando sobre isso no nosso culto, a respeito de paz. Jesus nunca negou que o mundo pode oferecer um tipo de paz. E essa paz que o mundo pode oferecer, ela não é a mesma que Jesus oferece. Porque Jesus não oferece qualquer tipo de paz, ele oferece a paz dele. Essa paz que excede todo e qualquer entendimento. Porém, a gente precisa dizer o seguinte: primeiro, eu sigo a Jesus? Segundo, por que eu sigo? Será que eu não estou seguindo Jesus pelo que ele pode fazer por mim? Pensa nisso. Por que você segue a Jesus? Segundo, para quê? Primeiro é o motivo. Segundo é o propósito. Para quê? Porque se é só para ir para o céu, então seria entregar a vida a Jesus e pedir para ele nos levar. Se for só para isso, mas Jesus nos salvou e nos conserva aqui. Estamos aqui. Então, na realidade, eu quero aqui pensar com você que seguir a Jesus, olha só, esse texto aqui vai dizer o seguinte: porque se eu estou seguindo a Jesus por interesses próprios, para que eu me dê bem, porque parece que Jesus é aquele que está aqui só para solucionar meu problema. Então, é só para que eu me dê bem nos meus negócios, só para que eu fique uma vida tranquila, para que eu tenha uma vida... Eu às vezes considero a vida abundante como uma vida de riquezas, de muitos bens. Será que eu sigo a Jesus por isso? Jesus nunca disse que veio para isso. Para você ter uma ideia, a Bíblia não fala que Jesus veio para curar. Ele veio e curou, e cura, e continua curando, eu creio, pessoas que estão frequentando, que são membros da nossa comunidade, têm sido curadas, têm sido alcançadas pela bênção do milagre da cura, da restauração da sua saúde. E isso eu creio piamente, porque Jesus é assim. Ele falou com a igreja: curai os enfermos. Porque ele faz isso, mas ele disse assim: o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando se trata de vida abundante, ele não está falando de regalos, ele está falando de vida eterna. Ele está falando de uma vida eterna. Uma vida que não vai mais acabar. Abundante. Então é importante entender que ele vai dizer, por exemplo, que ele explicou as lutas da vida para os seus discípulos, falou assim: eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim, porque nesse mundo vocês terão aflições. Então pensa bem em alguém que nós estamos seguindo, que não está oferecendo vida boa aqui nessa terra. Então eu preciso questionar o meu coração, o meu espírito, a minha mente, sobre se eu realmente sigo, e se realmente sigo Jesus, por que eu sigo? Por que eu levanto uma bandeira dizendo que eu sou evangélico, que eu sou crente? E para quê? Para que eu sigo? Então eu queria pensar com você que, primeiro,
seguir a Jesus é andar como ele anda. É seguir os seus passos. E nos passos de Jesus, Paulo disse assim aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele disse: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Algumas versões vai dizer, tenham em vocês a mesma atitude que Jesus teve. Agora, quais foram os sentimentos e atitudes de Jesus? Por exemplo, ele podendo jogar na nossa cara o fato que ele era Deus glorioso, a Bíblia diz que ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana e, como ser humano, se tornou servo. Deu a própria vida. Ele foi obediente, diz a Bíblia, e obediente até a morte. E aí Paulo vai frisar que a morte de cruz, porque a morte de cruz era uma morte, além de terrível, tinha uma conotação horrível, que era o fato de que uma pessoa que morria pendurada numa cruz era um maldito. Então, na verdade, ele assumiu tudo isso. São atitudes dele, entregar a própria vida. E um dia Jesus disse assim para aqueles que decidiram segui-lo. Significa que se você afirma que segue Jesus, se eu afirmo isso é para mim, é para você. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O Pai enviou Jesus exatamente por quê? Porque ele ama o mundo de uma maneira inexplicável. Então, por que estamos aqui? Porque Deus ama esse mundo. É interessante que Jesus vai orar em João 17 e vai dizer o seguinte: para que eles sejam um, assim como o Senhor e eu somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, há uma razão pela qual nós estamos aqui, como seguidores, como corpo de Cristo. Então, para você ter uma ideia, a visão de seguir a Jesus precisa ser questionada por mim mesmo. Eu preciso sentar comigo mesmo, eu preciso conversar um pouco comigo mesmo e questionar-me a respeito de se eu sigo ou não, porque seguir a Jesus tem a ver com amar pessoas. E quando o Senhor Jesus trata essa questão de nós amarmos aos outros, ele não escolhe o tipo de pessoas que devemos amar, mas ele chega a destacar o fato de que devemos amar inclusive aqueles que nos odeiam, os inimigos, aqueles que falam mal de nós, aqueles que querem o nosso mal. Seguir a Jesus implica em amar. Só isso já é o bastante para que façamos uma série sobre isso, sobre amar, sobre amor, porque o amor é algo que a gente canta, que a gente prega, que a gente fala, que a gente defende, mas que a gente muitas das vezes não vive. Amar. Então, amar. E se você ama, existe um outro passo de quem segue a Jesus, que é perdoar. De uma forma muito, talvez até engraçada, eu costumo explicar o perdão da seguinte maneira. Alguém pergunta, mas o que significa perdão? Eu digo, se você tem um relógio e ele é muito grande, mesmo com a aparência de um relógio de pulso, ele é muito grande, você poderia dizer que ele é um relojão,
Sei lá, talvez essa palavra é uma palavra aumentativa de relógio. Uma bola seria um bolão. Um carro seria um carrão. Então, se a palavra perdão é um aumentativo, seria aumentativo de quê? De que o perdão é um aumentativo? Perdão é aumentativo de perda. Então, perdoar é uma perda grande. É aceitar uma grande perda. É como chegar para a Bíblia, Jesus vai nos ensinar a orar, e ele vai dizer assim: perdoa as minhas dívidas. Como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, perdoar é esquecer uma dívida. Perdoar é dizer para o devedor, para o ofensor: você não me deve nada. Você não deve mais nada para mim. Isso é perdoar. E se você perdoou e a pessoa não deve mais absolutamente nada, então, na realidade, você pode ter agora um novo relacionamento com aquela pessoa. Nós muitas vezes defendemos a ideia de que perdoar é importante, é necessário, eu perdoo, mas a partir do que alguém fez algo errado comigo e eu perdoei, então eu não tenho mais que me relacionar com essa pessoa. Eu a abandono, eu a deixo para lá. Porque ela vacilou comigo uma vez, eu perdoei, tudo bem, mas eu não quero mais saber. Mas aí, quando você fala com Jesus assim: perdoa-me assim como eu perdoo, será que da primeira vez que Jesus te perdoou, ele te perdoou e disse: a partir de então eu não quero mais relacionamento com você? Como é que seria? Seria um perdoado perdido. Porque Jesus perdoaria e nunca mais aceitaria relacionamento comigo. Misericórdia, eu não quero isso. Então, seguir a Jesus tem a ver com esse perdão verdadeiro. Porque Jesus me perdoa todos os dias e ainda assim manifesta o desejo de se relacionar comigo. E a oração que ele nos ensinou é que eu devo perdoar, que ele deve me perdoar do jeito que eu perdoo. E se eu perdoo e abandono, então ele tem o direito de dizer: eu te perdoo, mas abandono. Olha só. Ele chega a dizer assim: se você perdoa quem te ofendeu, quem te deve, o Pai Celestial te perdoará. Mas se você não perdoa, o Pai do céu não te perdoará. Então, seguir a Jesus tem a ver com amar, tem a ver com perdoar. Porque se você ama até seu inimigo, você não perdoa quem você ama? Como é que fica isso? Uma coisa é o seu inimigo não querer relacionamento com você. Ótimo, a Bíblia vai dizer assim: se for possível e enquanto depender de você, tenha paz com todos. Mas se o seu inimigo não quer, é uma decisão desse inimigo, não sua. Então, muitas vezes nós nos apoiamos, até mesmo na palavra de Deus, para que a nossa postura seja acobertada, seja apoiada. Mas não é bem assim. Jesus está dizendo: siga-me. A primeira coisa no verso aqui é: negue-se a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e então siga-me. Hoje eu até postei aí no nosso store uma frase que eu recebi do Senhor. Diz assim: sem a ação da vontade não há autonegação. Sem autonegação não há cruz. E sem cruz não há como seguir
a Jesus. Então é preciso que nós tenhamos isso, que a cruz, ela nos leva a amar, a perdoar, amar a Deus, amar o próximo. Seguir a Jesus tem a ver com honrar, honrar o Pai, honrar a Deus, honrar o corpo de Cristo, honrar a família, honrar os amigos, honrar o nosso trabalho, honrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Honra. A Bíblia diz que antes de honrar você precisa obedecer, porque a obediência e a humildade precedem a honra. E para finalizar a nossa palavra, que é rápida aqui, eu quero também dizer que seguir a Jesus é ter um propósito de vida. É ter propósitos definidos de vida. E qual é mesmo, ou quais são os grandes e principais propósitos daquele que segue a Jesus? Você sabe? Gostaria de colocar aí no comentário. Vai ser um prazer para mim poder ver a sua opinião sobre isso. Mas como nós estamos encerrando a nossa palavra, eu quero pedir você para deixar nos comentários lá sobre o que você tem sido direcionado nesse dia. Porque aqui nesse encontro nosso de 9 horas da manhã é direcionamento. E Jesus está dizendo: quer bom direcionamento, quer um maravilhoso direcionamento, siga-me. Mas antes de me seguir, lembre-se, tem que partir de você, tem que ser voluntário, tem que ser pela sua vontade. Tem que haver renúncia, tem que haver cruz, para que então você me siga. Então eu quero encerrar dizendo que o grande, ou os dois grandes principais propósitos da vida de quem segue a Jesus é adorar a Deus, glorificar a Deus. Adorar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos, com tudo que pensamos, com tudo que falamos, com tudo que vemos, com tudo que vestimos. Adorar a Deus. Você não adora a Deus só cantando. Na verdade, cantar é apenas uma das manifestações de adoração. E tem a ver com louvar. Mas adorar é estilo de vida, é a vida toda. É tudo na vida e a vida toda. Então, primeiro propósito dos dois principais é adorar a Deus. Nós fomos criados, formados, planejados, sonhados por Deus para a sua adoração. Que maravilha! Estamos aqui porque fomos criados por Deus para a sua adoração. Não foi para ser rico, não foi para ter saúde, não foi para ser perfeito, foi para adorar. E a perfeição, ela só é possível andando na presença de Deus. Deus disse isso para Abraão: ande na minha presença e seja perfeito. Segundo e grande propósito para nós encerrar nossa palavra, além de adorar a Deus, o outro propósito é edificar pessoas. Nós não estamos aqui só para adorar e que as pessoas venham ver a gente adorar e que as pessoas percebam que a gente adore. A gente precisa edificar pessoas. Então, o direcionamento de Jesus hoje é: siga-me. Se você segue, questione as razões, questione os motivos, questione as motivações pelas quais você segue a Jesus. Questione também os seus comportamentos, uma vez que você é uma seguidora, um seguidor de Jesus. Em segundo lugar, lembre-se que seguir a Deus, a Jesus, tem a ver com adorar a Deus, edificar pessoas. Então, qual é o direcionamento? Siga a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a termos a coragem de nos auto-questionarmos. Ajude-nos, ó Deus, a que tenhamos coragem de adentrar-nos a nós mesmos e, ó Deus, averiguar os nossos motivos e as nossas motivações em seguir o Senhor. Para que nós tenhamos
certeza de que somos realmente seguidores do Senhor. Hoje, ó Deus, muito obrigado pelo convite de siga-me. Que cada um que está vendo essa live, seja que dia for, que horário for, onde for, que possa, ó Deus, tomar a decisão de realmente, de verdadeiramente te seguir. É a nossa oração, é o nosso louvor, é a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, o nosso direcionamento diário.